As paredes no corredor desta estação de metrô estavam todos manchados de sangue, enquanto o som da voz de Doc ecoava através dele, que continuou a dizer que mesmo que parecesse absurdo, se pelo menos um deles não pudesse confiar nele, ele continuou a ficar no mesmo lugar, virando ligeiramente para o lado, segurando uma lâmina preta com uma mão. Disse que todos eles morreriam, e seus companheiros de pé ao lado dele continuou a ouvi-lo com atenção, até a janela de notificação do sistema. Notificado. Esse cenário 3 começará em 5 minutos. Ainda havia fumaça no túnel do metrô, e os sinais apontavam para outra estação, e rotulou este como 331. Enquanto uma luz verde fraca iluminava os trilhos do trem. E Doc pensou que monstros certamente apareceriam daquele lado no final do túnel do metrô, onde os trilhos do trem L e D havia um brilho vermelho brilhante como uma parede. E Doc continuou pensando que eles correriam por toda a estação em direção à saída, e talvez valesse a pena lutar contra eles aqui. Mas eles não poderiam se começassem uma batalha. Eles vão morrer. 3 dos companheiros do Doc parecendo claramente confusos. Estavam muito tensos e ficaram retos nos trilhos, descendo no túnel do metrô, olhando para a frente com olhos claramente confusos. E Doc continuaram a pensar que eles precisariam se separar. E Ryan Saniam na mesma equipe ao mesmo tempo. Como se do nada, a janela de notificação do sistema apareceu no ar, com o DEM alto, notificando que o cenário 3 estava começando. E Doc continuaram a pensar que deveriam acreditar nele 100%. Imediatamente após isso, a parede de um brilho brilhante, barreira vermelha, começou a desmoronar, desintegrando-se em pequenas partículas vermelhas. Daquele lado, vários monstros ursos enormes apareceram instantaneamente, com os olhos brilhando com uma luz vermelha brilhante e chifres em suas testas. E Doc pensou que quando os monstros apareceram, imediatamente abaixo, ao lado dos trilhos do trem, havia também 2 crocodilos grandes, com espinhos nas costas e olhos verdes brilhantes que rosnavam alto. Hiena Santo, e um estava muito assustado e pasmo com o que estava acontecendo. De baixo, e todos eles olharam para a frente, com um olhar cheio de incompreensão, até que uma luz vermelha brilhante brilhou em sua direção. Doc, que estava parado na parte inferior da plataforma, olhou para a frente com um olhar confiante e segurou uma surpresa guião nas costas, pensando que eles deveriam correr em direção a eles, e disse que agora, enquanto uma luz vermelha brilhante se dirigia para ele, um grande número de monstros sangados furiosamente seguiram em frente em grande velocidade, destruindo tudo em seu caminho, ao longo dos trilhos da ferrovia. E rugiu alto, areiam e alto. E estavam avançando em grande velocidade, direto para eles ao longo dos trilhos. E estavam com muita pressa. Doc colgou nas costas. Olhou para a frente, como tudo ao seu redor foi iluminado por um brilhante
Luz vermelha no final do túnel do metrô, onde os trilhos do trem LED. Havia um brilho vermelho brilhante semelhante a uma parede. Enquanto seus companheiros ficaram muito surpresos. Eles disseram que deveriam correr em direção aos monstros. E não para a Universidade de Dongguk. E Doc disse que sim. Você definitivamente precisa correr direto para eles. Após o qual ele abaixou a mão. E pegou uma pequena pedra com 2 dedos. E disse o que mais. No mesmo momento, ele balançou e jogou esta mesma pedra para a frente. Com enorme força. Em pé em uma perna. E o resto simplesmente observou o que estava acontecendo. A pedra voou direto para a enorme parede de barreira vermelha. E sons assustadores foram ouvidos em toda a área. E ele continuou a dizer que eles só deveriam começar depois que aparecessem. Imediatamente após isso, ele acrescentou que logo antes da colisão, eles devem olhar cuidadosamente para a parede à esquerda e a janela de notificação do sistema. Notificou que o terceiro cenário principal estava começando. Enquanto um grande número de monstros da parede quebrada correu para a frente com grande velocidade, destruindo tudo em seu caminho ao longo dos trilhos da ferrovia. Sam ia. E um com grande velocidade com os braços estendidos. Todos correram em direção a eles ao longo dos trilhos. E tudo ao redor foi iluminado com um brilho. Luz vermelha. Sam correu para a frente com grande velocidade, esticando um braço na frente dela, olhando para o lado pensando na parede à esquerda. E um deitado ao lado de. Ela virou a cabeça ligeiramente para o lado. E olhou de lá com medo e incompreensão. Rangendo os dentes, Sam continuou a correr, colocando a mão na frente dela. Anne virou a cabeça ligeiramente para o lado. Abriu a boca de surpresa. E ficou atordoada com o que viu, não entendendo o que estava acontecendo. 3 do esquadrão do Doc correram para a frente com grande velocidade. Para os monstros ursos enfurecidos. Com um chifre enorme na cabeça. Vindo direto para eles, enquanto do lado da parede. Todo o brilho dourado de uma forma quadrada podia ser visto. Sam, que correu um pouco mais perto, estendeu a mão para a frente. E estendeu a mão para isso muito brilhante, quadrado verde brilhante localizado na parede. Ela continuou a puxar a mão para a frente, com peso enorme, em direção ao quadrado verde brilhantemente queimando na parede. Até enorme, monstros zangados apareceram bem na frente dela. Suas mandíbulas bem abertas e suas garras estendidas para a frente. Imediatamente depois disso, com um movimento hábil de sua mão, ela tocou um lugar na parede, que foi iluminado em verde, e bateu na janela de notificação do sistema. Notificado de que alguém havia ativado o segredo da estação Chennero. Sol e Van encostam as mãos na parede, que brilhava com uma luz verde brilhante. E uma inscrição sobre a Zona Verde 2. Terceiro apareceu no topo, enquanto o Bear Monster continuou a correr direto para eles. Em grande velocidade toda a janela de notificação. O sistema notificou que o espaço oculto, o paraíso dos demolidores, foi ativado.
Santo continuou a ficar no mesmo lugar, virando bruscamente para o lado e olhando para frente com um olhar desapontado e assustado, enquanto um parado ao lado dela manteve a mão na parede, que brilhava em verde, e olhava para os monstros com um olhar muito assustado. E Ian ficou ao lado e tentou lutar contra o enorme monstros furiosos que o atacaram. E Sam, dando um passo à frente com a mão, usou sua habilidade e esticou um fino fio amarelado em direção a ele e o chamou. Imediatamente após isso, ela o amarrou com sua habilidade. Puxou-o para ela, junto com aquele que estava segurando a corda. Estavam muito assustados, enquanto Ryan se aproxima deles com grande velocidade. Amarrado com uma corda, estendeu a mão bem na frente dele. Neste ponto, o Doc raciocina que no cenário 3 havia várias zonas verdes escondidas. E na parede ao lado de seus amigos, uma inscrição apareceu brilhando em uma cor verde escura, dizendo que 3 em cada 3 pessoas contém a zona verde. Sen virou-se bruscamente, ainda segurando a mão na parede com a zona verde, e olhou para frente com medo, gritando que Idiáquia. Enquanto Hyun continuou a manter as mãos na parede e olhou para frente com um olhar confiante. Doc correu para frente ao longo dos trilhos em grande velocidade, com Gale nas costas correndo, longe de vários monstros sangados que destroem tudo em seu caminho. E razão pela qual eles aparecem em uma certa parede e se tornar visível somente após o início do cenário. De repente, Doc, continuando a correr para frente, voltou com um olhar claramente insatisfeito e continuou a argumentar que quem teria pensado que haveria áreas verdes nas paredes enquanto Gil, continuando a segurar seu pescoço, estar de costas, se afastou com um olhar assustado. Doc continuou a correr ao longo do trilho em grande velocidade, com Gale nas costas raciocinando que parecia que eles eram muito apressados em chamá-los de quartos, e eles se viraram desagradavelmente para os monstros, que estavam muito zangados e já estavam logo atrás, rosnando alto e abrindo sua enorme bocas terríveis. Uma arma de osso do crânio de um dos monstros atingiu o monstro com grande velocidade e borrifou sangue ao redor. Doc, junto com Gale nas costas, estavam muito insatisfeitos com o que estava acontecendo. Estar no meio de monstros que de repente o cercou por todos os lados e começou a lutar com todos os métodos disponíveis. Doc de repente virou para o lado, olhou para frente, com um olhar sério e ameaçador, pensando que deve haver 2 áreas ocultas na plataforma e áreas verdes. 2 estavam definitivamente por aqui em algum lugar. Doc virou a cabeça para a zona verde, em que havia um jovem com um bastão. E havia muitos monstros furiosos por aí enquanto Gil está de costas. Voltou com medo no rosto. O cara ficou tremendo segurando um bastão na frente dele. E ficou muito surpreso e assustado, rangendo os dentes
estar em uma das zonas verdes para uma pessoa. Doc continuou a estar no mesmo lugar nos trilhos. E junto com Gil, lutou contra os monstros furiosos avançando de todos os lados, que não pararam de mostrar seu ataque. E ele pensou que isso era muito ruim e, francamente, ele só quer tirar o quarto do cara. E falar adeus. De repente riu. E disse que tudo estava se tornando interessante para eles. Tokobai tentou estar no ar e com um sorriso presunçoso, levantando a pata, disse que poderia aplicar penalidades. Enquanto o cara com um bastão nas mãos, que estava na zona verde, voltou sua atenção para ele e ficou muito assustado com o que tinha acontecido. E a janela de notificação do sistema, notificado da aplicação de uma sanção. O cara levantou bruscamente a cabeça. E no mesmo momento, a zona verde ao seu redor começou a desaparecer. E ele ficou muito surpreso com isso. Enquanto a notificação do sistema, janela notificou que algumas zonas verdes foram desativadas. Um grande número de monstros sangrados, abrindo bem a boca, rosnou alto e no mesmo momento o atacou, destruindo e rasgando em pequenos pedaços. E ele gritou que não, e ele estava com muita dor. Doc continuou a estar com Gil nos trilhos, segurando e virou a cabeça para o lado. Ele ficou muito surpreso e assustado. Um grande número de monstros estava indo para a estação. E de seus altos gritos de dor e palavras que eles não queriam foram ouvidas. Doc tomou uma posição ao lado de Geon e virou-se para o lado. E havia um grande número de monstros ao redor. E pensei que ele poderia sobreviver a isso, mesmo que apenas por uma noite. E Junho foi definitivamente um monstro. Imediatamente após isso, com um movimento hábil de sua lâmina, tudo ao seu redor é iluminado por luz escura. Energia azul quase invisível, com uma expressão no rosto, cheio de insatisfação com a situação atual. Ele matou o monstro parado bem na frente dele e raciocinou que, se ele trocasse todas as moedas por pontos de habilidade, ele pode talvez também no mesmo momento. Gil com uma expressão calma no rosto, segurando uma arma feita de ossos de um monstro, com as duas mãos, desferiu outro golpe em seu oponente, enquanto uma grande quantidade de sangue voava. E ficou escuro, que continuou a balançar furiosamente sua lâmina, emitindo uma pequena quantidade de energia azul. Matou o monstro e disse a ele para não distraí-lo. E ele estava ocupado. E ele imediatamente disse que poderia simplesmente deixá-lo. Aqui Doc continuou a ficar no mesmo lugar, com um olhar cheio de surpresa ou mal entendido da situação atual. Enquanto Geon estava atrás dele. No mesmo momento, Doc virou bruscamente para o lado e olhou lá com um olhar em branco, sua boca ligeiramente aberta, enquanto o suor escorria por seu rosto. Doc repeliu o próximo ataque do monstro com sua lâmina
e virando a cabeça um pouco para trás com um olhar sério. Não entendi por que ele estava dizendo isso. E Gil? Quem estava atrás dele, segurando uma arma feita dos ossos do monstro? Com as duas mãos. Acenou com as mãos com uma expressão calma no rosto. E disse que não entende por que os ajuda. Porque seria muito mais fácil para ele sozinho. Doc continuou na mesma posição, aparando o ataque do monstro e emitindo uma pequena energia azul com sua espada, virando a cabeça para o lado, olhando para a frente com um rosto que não entendia a situação. Gil estava muito assustado e olhou para a frente, ainda segurando uma arma feita de ossos na mão, enquanto havia vários monstros sangrados bem na frente dele, e Doc continuou a raciocinar que ele, na verdade, também não tinha certeza de como explicar. Por que eles estavam fazendo isso? Sams ficou perto da parede com a área verde, ansioso com grande surpresa. E Ian, que estava ao lado dela, dirigiu seu olhar incompreensível para a frente, perguntando se os dois ficariam bem. Enquanto um sorrindo, olhou para a frente com um olhar incompreensível e disse que não conseguia ver nada por causa dos monstros. E o Doc continuou a raciocinar que, no entanto, que ele poderia dizer com certeza. Depois de tudo isso, Doc, ele é o cabo de sua lâmina com as duas mãos, com grande força, continuando a desviar o ataque do monstro. E disse que ele estava certo. O próximo momento, usando sua técnica com um movimento hábil da lâmina, que ele segurou com as duas mãos, ele cortou tudo ao redor. E os cadáveres dos monstros perderam a cabeça instantaneamente. E Gil ficou em seu lugar com incompreensão e olhou para tudo o que estava acontecendo. Ele continuou perplexo com os eventos. Ele tinha acabado de ver Anne voltando. Olhou para a frente com medo em seu rosto. E Doc se aproximando dele por trás. Disse que seria mais fácil, mais conveniente e mais lucrativo. Mas depois do qual, Doc, continuando a segurar sua lâmina em uma mão, que brilhava com uma luz azul fraca, pegou o menino nos braços e disse com um olhar confiante que ele tinha lido um conto, onde a pessoa que fez isso acabou falhando, e um grande número de cadáveres jazia ao seu redor. Monstros guiam sentado em seus braços. Olhou para a frente com os olhos cheios de mal-entendidos. E não disse nada, e Doc olhou em sua direção, sorrindo um pouco com um olhar confiante. E continuou a raciocinar que ele definitivamente não era o personagem principal. Ele não se tornaria um herói ou um salvador. Mas ainda abaixo continuou a ficar no mesmo lugar e segurando o menino em seus braços, enquanto vários outros monstros sangrados correu direto para ele, e uma projeção de um azul livre iluminado apareceu bem na frente dele, e ele fez uma promessa mental para si mesmo, que Lin Gil jovem não morreria. Depois do qual ele pensou que pelo menos hoje, e continuou a ficar no mesmo lugar, segurando-o em seus braços,
e olhou para o lado com um olhar ameaçador, dizendo a ele para confiar nele e não logo atrás. Essa mesma projeção do livro, folheando as páginas em grande velocidade, enquanto a janela de notificação do sistema anunciou uma lista de personagens marcados, após o qual a janela de notificação do sistema notificado de que o marcador foi ativado. E no mesmo momento, Doc com grande velocidade tendo ativado a habilidade, deixando para trás apenas uma silhueta roxa translúcida. Correu para frente com grande velocidade, para um grande número de monstros sangados. E ursos jacaré Doc estava bem na frente deles. De repente parando e segurando o menino em seus braços, continuando e liberando um brilho roxo quase invisível, desviando os golpes dos monstros, com o rosto cheio de insatisfação com a situação atual. Doc continuou a correr para frente, emitindo energia roxa quase invisível, enquanto os monstros, com um movimento hábil de suas patas e garras, infligiu um pequeno ferimento nele. Doc continuou a correr para frente, esquivando-se de outro golpe da pata do monstro. E estava muito insatisfeito com o que estava acontecendo. Olhando para o lado imediatamente depois disso. Do outro lado, ele se afastou do monstro urso, que abriu bem a boca e se preparou para atacar. E continuou a correr para frente em grande velocidade, rangendo os dentes. O Doc já havia avançado e estava correndo na mesma direção em grande velocidade, enquanto um grande número de monstros continuou a aparecer bem na frente dele, e à distância um brilho verde brilhante era visível. E ele pensou que estava lá. Imediatamente após isso, Doc fez um forte empurrão com uma perna, reunindo toda a força em um só lugar. E pensei que era um pouco. Após o qual ele abruptamente subiu no ar, continuando a segurar o menino em seus braços, e moveu a mão para o lado, segurando uma lâmina com energia azul. E abaixo, havia um grande número de monstros olhando para ele. Doc olhou para a frente com os olhos cheios de surpresa, ou mal entendido da situação atual. Continuando a estar no ar. Uma inscrição podia ser vista no ar, que a zona verde foi ocupada por uma pessoa. De dois possíveis. E June ficou ao lado dele com um olhar presunçoso. Ele continuou a estar perto da parede, apoiando-se nele, onde havia uma área verde para duas pessoas, enquanto vários cadáveres de monstros jaziam nas proximidades. Junho de repente olhou para o lado, um pouco mais alto através de seu cabelo, com um olhar cheio de raiva e desprezo. Seu rosto expressando nenhuma emoção. Depois de tudo ele viu Doc, ficou muito surpreso e achou muito ruim. Imediatamente depois que ele pousou com um pé no chão, fazendo um farfalhar silencioso, enquanto a poeira subia ao seu redor. Doc ficou no lugar segurando uma lâmina em uma mão e segurando o guião com o outro, e chamou aquele que estava na frente.
E Junho continuou no mesmo lugar, encostado na área verde localizada na parede. Com um olhar presunçoso, Doc continuou a ficar no mesmo lugar, com um olhar cheio de desagrado e desprezo, olhando para a frente, segurando Gion em uma mão, e disse que ele poderia se mover. Bem atrás dele, um grande número de monstros furiosos estavam avançando. E Doc imediatamente disse que ele poderia sobreviver, mesmo fora desta sala, e June ficou perto da parede, onde a Zona Verde estava localizada, apoiando-se nele e segurando as mãos no peito com um olhar presunçoso, dizendo que ele nem sabe. Um pouco hoje cansado, Doc continuou a ficar no mesmo lugar, com um olhar cheio de descontentamento e raiva. E com raiva ele cerrou os dentes, pensando que tudo estava muito ruim. E como ele poderia saber sobre este lugar? Esta é sua terceira regressão. E ele realmente quer bater nele pelo rosto. E ele sabia que ele só começou a usar as áreas verdes escondidas depois de 4. Então ele estava calmo de repente. Doc olhou com grande surpresa para Jill, que estava respirando pesadamente e olhando para a frente com um olhar assustado. Muito medo do que ele viu. Olhando para o lado através de seu cabelo com um presunçoso olhar de sangue frio, simplesmente permaneceu em silêncio. No mesmo momento, Doc, ansioso com um olhar insatisfeito, disse que ele deveria pelo menos levar a criança. E Jill, quem ele estava segurando em seus braços, olhou para ele com grande surpresa e ficou muito pasmo com o que ouviu. Enquanto Junho, ansioso com um olhar sério e legal, ela disse que assim seja mesmo. Depois disso, o sistema notificou que havia 2 pessoas, de 2 na Zona Verde. John continuou a ficar perto da parede da Zona Verde, com um olhar legal e um rosto que não expressava nenhuma emoção, segurando o cara pelo ombro. E Jill, que estava tentando correr para a frente, segurado em uma mão, armas feitas de ossos de monstros, e abrindo bem a boca, insatisfeito com o que estava acontecendo. Chamou Mecha. Doc imediatamente depois encontrou-se em batalha com vários monstros enfurecidos, segurando sua lâmina bem na frente dele, aparando o golpe e a janela de notificação do sistema. Notificaram que a constelação de o General Careca estava fechando os olhos, e a constelação do Juiz Infernal estava olhando para ele com arrependimento, olhando para tudo o que estava acontecendo. Jin de repente pensou que ele disse que morreria. Doc de repente virou um pouco para trás e olhou para a frente, com um olhar claramente insatisfeito e assustado, cheio de raiva, enquanto continuava a segurar a lâmina em sua mão, de onde emanava uma fraca energia azul. John ficou no mesmo lugar, olhando para a frente. Sua cabeça virou ligeiramente para o lado, com um olhar ameaçador e um rosto que não mostrava emoção, enquanto sua silhueta era iluminada por um brilho.
Luz verde. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, voltando com um sorriso malicioso e segurando uma lâmina diretamente na frente dele, de onde um brilho azul quase imperceptível emanava. E disse que não esperaria. E bem na frente dele naquele momento, um grande número de monstros sangados apareceu. Ursos e jacarés, que abriram bem a boca na frente dele, e rosnou alto imediatamente após isso. Um dos monstros ursos o atacou e o derrubou no chão. E Doc continuou a apontar a lâmina diretamente na frente dele, que emitiu um brilho azul brilhante. Um momento depois, os monstros estavam completamente em cima dele, e ele não podia ser visto enquanto uma grande quantidade de fragmentos de pedras e poeira pairavam ao redor. June ficou no mesmo lugar perto da zona verde, continuando a segurar Jill, que estava tentando escapar, e gritou alto, chamando Mesha, enquanto um ponto acumulado bem na frente dele e destruiu tudo ao redor, levantando uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras no ar. A janela de notificação do sistema. Notificado sobre a zona verde no cenário principal número 3. E suas condições. Há sangue respingado na parede. E a voz de alguém chama o Doc. Surpreso, June segura Jill pelo ombro enquanto ele tenta escapar. E grita o nome do Doc. June franze a testa, começando a adivinhar o que o Doc fez. Ele percebe que antes de desaparecer sob os monstros, ele está cercado por eles, segurando uma espada na mão direita e segurando algo brilhando em sua esquerda. Cristais brilhantes da palma esquerda acabou na boca do homem. E June os reconhece que o Doc já havia adivinhado. Mas apesar do fato de que June os reconhece, Doc entende que ele nunca será capaz de usá-los. Ele aperta as mandíbulas mastigando os cristais. Os monstros o atacaram. Um brilho azul aparece embaixo deles semelhante a fumaça. Tudo começa a borrar. June ainda está segurando o ombro de Geon, quem está tentando gritar para o Doc. Tudo borra mais e uma janela aparece, informando que a prisão ilusória foi ativado. Uma nova janela notifica que o Doc se tornou um fantasma. Uma voz o chama, o homem abre bem os olhos. Ele fica lavesgo e segurando sua cabeça dolorida. Ele estremece levemente. Retira a mão olhando para algo de lado. Não muito longe dele, em uma sala, está uma mulher, a cujos pés jaz um cadáver sangrento. Uma janela pop-up notifica que a quarta parede, a habilidade, foi enfraquecida devido à forte imersão, ao qual Doc abre os olhos horrorizado. O corpo está deitado no chão coberto de sangue. Doc rejeita mentalmente isso. A mulher está de costas para ele, e ele está indignado que essas memórias particulares. Apareceu, a cabeça dela se aproxima. Doc está horrorizado com as memórias que apareceram. Ele se senta de joelhos, uma espada está ao lado dele.
Dedos se enterram no cabelo. Doc abre os olhos horrorizado e olha para o chão. Ele espera amaldiçoar o trauma. E percebe que ele tem memórias que ele nunca quer ver. Ele se lembra de como ele ficou, segurando na mão a pedra do espectro espiritual. Ele recebeu no caminho para a estação Shunmuro. Qual?